Portanto, em primeiro lugar, cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. É um prazer ter aqui o Sr. Ministro e a oportunidade de nos fazer um ponto de situação sobre os problemas que se prendem com a sinistralidade rodoviária. O PSD apresentou este requerimento ainda em dezembro, porque os dados relativos já entre janeiro e novembro demonstravam já uma tendência crescente do número de mortes na estrada. E por isso, quando falamos em mortes, falamos em pessoas, falamos em famílias, falamos em sofrimento. Por outro lado, e sabemos que os números em Portugal vinham a melhorar, ainda não estávamos numa situação boa, nomeadamente no que toca à sinistralidade dentro das localidades, ou, por exemplo, no que toca à sinistralidade contra atores, em que temos níveis muito elevados em Portugal, face ao que é a média na Europa. No entanto, havia uma tendência de melhoria. Ou seja, nós vínhamos a melhorar, mas quando olhávamos, por exemplo, para as metas que eram traçadas pela NSR, por exemplo, ao final de 2015, nós tínhamos inclusivamente melhorado em relação àquilo que eram as metas traçadas. Por exemplo, o número de mortes era de 62 mortes por 1 milhão de habitantes e conseguimos 60 mortes por 1 milhão de habitantes. Estes números não nos agradam, ou seja, o objetivo seria, e aliás o contexto e o objetivo que existia no âmbito do Objetivo 2020, de acordo com a Organização das Nações Unidas, era tentar reduzir em 50% aquilo que são as mortes na estrada. Portanto, o nosso objetivo era melhorar. Ora, quando chegamos a 2017 e verificamos que logo em novembro a situação não estava boa, não estava bem, ou seja, em vez de estarmos a melhorar, estávamos a regredir. Por outro lado, quando depois temos os dados do final do ano e quando comparamos com a média europeia, enquanto que a média europeia teve um recuo de 2% na sinistralidade, em Portugal nós aumentámos 14%. Aliás, em relação aos vários países, só o Chipre é que teve um aumento maior do que o nosso. E por isso, perante um país que vinha a diminuir, é um facto em números absolutos, vínhamos a diminuir, mas ainda éramos dos países, no que toca, por exemplo, à sinistralidade dentro das localidades, que tínhamos maior sinistralidade, portanto, não estávamos bem, tínhamos era que continuar a melhorar. Quando pegamos nestes dados e vimos que o número de mortes em Portugal por 1 milhão de habitantes é dos mais elevados, ou seja, isto preocupa-nos e é uma situação que exige que todos nós, e cada um de nós olhe para estes números e pense em termos de políticas públicas o que é que está a falhar e o que é que devemos fazer para melhorar esta situação. Porque nunca nos podemos esquecer que estão em causa pessoas, que estão em causa famílias e por isso, e no caso até dos atropelamentos, estão muitas vezes em causa pessoas com alguma idade, pessoas com mobilidade reduzida, crianças e, portanto, são números que nos têm que preocupar e que não nos podem sossegar. Compreendo quando o Sr. Ministro olha para estes números numa perspectiva de evolução. Se olharmos, por exemplo, para os anos 80, é lógico que o número de mortes, eu penso que em 2017 as pessoas que morreram no local do acidente foram cerca de 509, em 1987 penso que eram 2.296, ou seja, eram números completamente diferentes. Mas o que é certo é que desde os anos 80 nós vinhamos a diminuir, pelo menos desde os anos 90 nós vinhamos a melhorar. E vinhamos a diminuir. E, portanto, isto preocupa-nos. Para além ainda de uma situação que agrava tudo isto, é que, por exemplo, em 2017, se eu não estou em erro, existiram mais de 2.181, ou mais, pelo menos bastante mais de 2.000 feridos graves. E nós sabemos que uma parte significativa destes feridos graves, muitos deles ficam com mazelas para toda a vida, e outros ainda acabam por morrer também. Portanto, o que nos preocupam. Depois, quando olhamos para algumas declarações que têm sido feitas, nomeadamente pelo Presidente da Prevenção Rodoviária, e que diz, por exemplo, que o número de mortes de localidades é horrível, o Dr. José Manuel Trigoso, mas diz, por exemplo, que faltam normas claras e projetos que garantam a segurança a quem circula nas localidades. Quando olhamos, por exemplo, e critica o próprio sistema de fiscalização e o ato de fiscalização, quando olhamos, por exemplo, e quando nos diz que mesmo no que toca, aliás, a propósito daquela notícia do Governo sobre a eventual possibilidade de colocar os 30 km/h nas localidades, em que ele diz próprio que
há limites, mesmo os limites de 50 não são cumpridos na maior parte dos sítios. Mas quando olhamos, por exemplo, para o Carlos Barbosa, do Dr. Carlos Barbosa, do Automóvel Clube de Portugal, e que apontou o dedo ao Governo e diz que há 3 anos que não existem ações de prevenção e sensibilização de automobilistas. Portanto, tudo isto nos preocupa, porque achamos que este aumento, contrariamente ao que alguns possam dizer, tem a ver com o sol ou com o clima económico mais favorável, não tem de certeza absoluta, porque nós, quando comparamos com a União Europeia e com países que vivem muito melhor do que nós, eles têm níveis de sinistralidade que não têm nada a ver com as nossas. Aponta também aqui como uma necessidade de fiscalizar melhor o ensino da condução e do Código de Estradas. Depois, quando olhamos, por exemplo, para o caso dos tratores agrícolas e que vimos que Portugal é o terceiro, ou é dos países da União Europeia, com mais acidentes a este nível. Aquela questão que já referiu dos acidentes de mota, que aumentaram de forma drástica no ano passado. Mas depois, quando olhamos, por exemplo, para a questão desta notícia, em que diz que há centenas de milhares de multas de trânsito por processar. Ou seja, nós somos obrigados, acabamos por correlacionar tudo isto, Sr. Ministro. Isto é, as questões que se vão colocando são, quando olhamos para este número grande de acidentes entre as localidades, e a sensação que há que falta fiscalização, ou pelo menos falta atuação e falta punição. Quando olhamos para o problema dos motociclos, quando olhamos mesmo no caso das bicicletas e de outro tipo de questões desse género, nós começamos a ter uma sensação que parece que há aqui uma tendência do Governo para poupar naquilo que não se vê. Isto é, poupar nos recursos humanos, e ao poupar nos recursos humanos e ao atrasar determinados concursos, há menos impacto daquilo que são as multas que são passadas. Ao poupa na sensibilização. E é um facto, por exemplo, e aqui é um alerta que eu faço ao Sr. Ministro, nós estamos constantemente a ver na televisão ações de sensibilização para que as pessoas atravessassem a estrada com determinado cuidado, para que as pessoas caminhassem nas ruas com determinado cuidado. E o que é um facto é que, ultimamente, praticamente não tem havido ações desse género, pelo menos nos canais públicos de rádio e de televisão. Depois, ao nível da formação, a mesma coisa. Depois ainda nos questionamos com outra coisa, que é a falta de investimento público que tem havido nos últimos anos, pode ter como consequências também, quer ao nível da pintura das estradas, quer ao nível da sinalização, portanto, da manutenção, e temos receio que também isso esteja a contribuir. O Sr. Ministro disse há bocado que em 2016 foi um ano com bons resultados. Ótimo que fosse um ano com bons resultados, mas eu não quero os resultados de 2017 e acho que nenhum de nós quer. E, portanto, não sei se todas estas alterações que existiram não têm a ver com esse facto. Depois eu gostava que o Sr. Ministro me dissesse, falou do Plano Nacional Estratégico de Segurança Rodoviária, que foi aprovado em junho do ano passado e que, de facto, tinha vários objetivos estratégicos, vários objetivos operacionais. Eu gostava que o senhor nos indicasse o calendário e o grau de execução das várias medidas que fazem parte desse mesmo plano e também no que toca, por exemplo, à norma ISO 39001, que tem a ver com o Sistema de Gestão da Segurança Rodoviária, o que é que o Governo prevê? O Governo prevê algumas medidas que levem a que o próprio Estado cumpra e as empresas privadas também cumpram essas mesmas medidas. E para lhe dizer também ainda, e antes de terminar, que quando olhamos para os dados e para as várias ações do PENSE, vimos que estavam várias ações, quer para as pessoas mais vulneráveis, quer em termos de sinalização, quer em termos de normas técnicas, por exemplo, para que as câmaras apliquem as normas técnicas quando querem fazer passadeiras, na localização das passadeiras, etc. E eu gostava de saber qual é o ponto de situação disso, isto é, se foram já dadas essas normas, se foram regulamentadas, como é que estamos para que, de facto, e sabemos que muitos atravessamentos das localidades são dentro das localidades, as câmaras possam agir bem e possam fazer, bem como em termos de eventuais apoios financeiros para medidas que melhorem a acessibilidade e que reduzam a sinistrabilidade, sem esquecer, por exemplo, os planos municipais também da segurança rodoviária. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.